Muito bem, começamos a gravação, vamos compartilhar a nossa área de trabalho. E agora é o seguinte, nós vamos partir para o exemplo 2, tá? Então, na minha pasta eu tenho uma série de exemplos pré-prontos aqui, não vai dar tempo da gente ir até o 6 hoje, né? Eu já tinha preparado isso, mas a gente vai partir para o 2. No exemplo 2, então deixa eu abrir com o Notepad++, e perceba que eu coloquei o HTML básico, então aqui, ó, exemplo 2, vou salvar, aqui é o body da nossa página, e agora nós vamos aprender a fazer o seguinte, ó, não é uma boa prática nós colocarmos, não é que é errado, mas existe um jeito melhor, de colocarmos códigos JavaScript misturados com HTML. Por exemplo, como nós fizemos, um alert, né? Oi. Isso aqui não está errado, mas não é uma boa prática, porque a tendência é esse arquivo ficar muito grande e misturando aqui, ó, o nosso arquivo não tem nada. Nosso arquivo HTML está vazio quase. Mas imagine uma página extensa, repleta de códigos HTML. Então essa não é uma boa estratégia. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar, deixa eu só fechar aqui. Nós vamos criar dentro da mesma pasta, então no meu caso a pasta se chama exemplo 2, nós vamos criar um arquivo. Então presta bastante atenção, ó. Um novo arquivo que é linguagem JavaScript e vai codificação UTF-8. Todos os arquivos HTML, CSS e agora JavaScript, todos os arquivos têm que ter essa estrutura. O UTF-8, ó, tá vendo? Ele já está marcando aqui. Quem esqueceu de fazer isso, relembra. Anota. No caso, esse daqui é do tipo HTML, porque é o index. E esse daqui, que eu ainda não salvei, é do tipo JavaScript. Portanto, a gente vai colocar todos os códigos JavaScript aqui dentro. Eu vou dar um clique no salvar. Olha, ele já caiu na mesma pasta. E eu quero que vocês tenham muita atenção aqui, ó, na hora de salvar. Por quê? No meu caso, o tipo ele não veio indicado ponto. Os arquivos JavaScript são do tipo JS. Então, existem duas opções. Ou eu venho aqui manualmente e coloco asterisco.js, ou eu deixo asterisco e aí eu coloco manualmente. O nome do meu arquivo vai ser script.js. Tá? Então, duas opções. Ou eu coloco só script, mas eu tenho que ter certeza que aqui embaixo vai estar .js, opção número 1, ou eu coloco script.js e aqui no tipo tem que estar asterisco. Você escolhe qual das duas opções. Eu vou usar essa daqui, ó, script.js. Aqui poderia ser, ó, o nome meu script.js, meu javascript.js. Eu deveria colocar o nome que eu quiser. Eu tenho por hábito colocar. Tem gente que põe js.js. Não tem o nome que você, desde que o nome seja válido. Eu tenho por hábito colocar assim, ó, script.js. Muito bem. O que nós vamos colocar dentro desse código JavaScript? As instruções JavaScript. Só que agora eu não preciso mais colocar script e o script. Não preciso mais colocar aqui, porque aqui dentro, esse já é um arquivo JS. Então eu pego e ponho direto, ó, alert, por exemplo, oi, Wagner. Salvei. Né? E observem que aqui eu posso usar apóstrofo. Então, tem gente que costuma falar o seguinte, ó, isso daqui é aspas simples, isso daqui é aspas duplas. Ó, tem muita gente que fala isso, mas está errado. O nome correto é
apóstrofo, vou escrever aqui, ó, opa, perdão. O nome correto é apóstrofo, apóstrofo é isso, e aspas. Aspas é isso, tá? Então eu posso usar apóstrofos ou eu posso usar aspas, né? Os termos aspas simples e aspas duplas são utilizados por muitos, mas na verdade esses termos não existem. Então tá lá, ó. Eu tenho o meu index, tá vendo? Não tem nada aqui de JavaScript, e eu coloco o alert aqui no outro arquivo que se chama script.js. Lembrando que tudo isso daqui já está numa outra pasta. Aquele primeiro que nós fizemos ficou na pasta exemplo 1, eu já estou aqui numa outra pasta chamada exemplo 2. Bom, vamos executar isso daqui primeiro. Lembra que eu falei para vocês que eu não posso executar o arquivo JS, o arquivo JavaScript? Se eu tentar executar, olha o que vai acontecer. Ele não faz. O navegador, ele não sabe executar automaticamente um arquivo do tipo JS, nem CSS, viu? Ele não vai conseguir executar. Então, quais são os arquivos que a gente tem que executar no navegador? Os arquivos do tipo HTML. Então, aqui no Firefox, olha lá, ó, buddy, aqui é o buddy da nossa página. Perfeito, executou. Mas, pergunto para vocês, cadê o alert Oi Wagner? Onde é que ele foi parar? Se vocês prestarem atenção, se nós prestarmos atenção, o arquivo index.html, o navegador começa a ler, ele vem lendo e vem apresentando. Olha lá, apresentou o buddy e chegou no final. O navegador percorreu tudo isso. Pergunto para vocês, aonde tem alguma instrução aqui dizendo, olha, você precisa executar o JavaScript? Não tem em nenhum lugar. Então, nós temos que informar aqui no HTML que esse arquivo JavaScript, ele tem que ser executado. Como é que a gente faz isso? Novamente, eu posso colocar em qualquer lugar. E a gente vai se habituar a colocar no final, depois do /HTML. O que nós vamos pôr aqui? Ó? Um script. E aí nós vamos pôr assim, ó. Lembra do IMG? A tag IMG, src, igual, nome da imagem, fazia assim, lembra disso? Esse src falava assim, ó, apresente essa imagem. Então, nós vamos usar alguma coisa semelhante. Então, script, src, e aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo, que nesse momento ele vai... Travou ou é impressão minha? Oi? Acho que a tela travou. Aí, destravou. Tá? Qual que é o nome do nosso arquivo? Quem tem dúvida ainda, clique direito, propriedades, é um arquivo que se chama script, tipo do arquivo .js. Qualquer arquivo a gente pode fazer isso, ó. Clique direito, propriedades, nome do arquivo index.html. Então, na hora de informar o nome do arquivo, eu tenho que pôr exatamente aquilo lá, script.js. E aí, aqui, obrigatoriamente, tem que ter o /script, porque todo script tem que ser finalizado com /script. E aqui no meio, não vai colocar nada? Não, não precisa colocar nada. Então, quando nós fizermos isso daqui e executarmos, deixa eu fechar aqui o navegador. Aqui, executar, Firefox. Olha lá, oi Wagner. E já apresentou o corpo do buddy. Por que ele já apresentou? Porque o navegador vem executando, 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 executando. Já executou o buddy, terminou o HTML, aí ele chega lá no script. Então, o que está escrito aqui é assim, ó, olha, execute o JavaScript que está lá no arquivo script.js. O que é que a gente tem lá? Alert. Então, perceba que ele está aqui, ó, esperando eu dar o OK e executou o Wagner. Entenderam como é que funciona? Então, é dessa forma, eu não mexi em praticamente nada no HTML,
Se o meu código JavaScript aumentar, o HTML fica aqui do jeito que ele está, apenas com essa instrução a mais, assim como tem, pode ter a do, como é que funciona a do CSS. Link, rel, igual, style, sheet, né? E aí, como é que fica aqui depois? Não lembra, né? Tudo href href igual, por indica a pasta exemplo, onde está. se tiver uma pasta, né? E o nome do arquivo, por exemplo, estilo.css, tá? E aí a gente coloca todo o CSS lá dentro do arquivo estilo, no caso, estilo.css. Muito bom. Então, essa daqui é a primeira parte. Nós vamos incluir isso daqui. Agora, nós vamos trabalhar aqui no script. Só que nós vamos aprender mais uma coisinha. Além disso, porque daqui a pouquinho eu vou passar esse código para vocês, o pessoal que já está fazendo, vai com calma aí, hein? Tá? Vamos aprender a criar variáveis. Então, eu tenho aqui ó, uma variável que eu vou chamar de nome. Presta atenção na grafia, tudo caixa baixa. Preciso dizer que essa variável é do tipo string ou que essa variável é do tipo caractere ou alguma outra coisa? Não preciso. Isso eu vou falar com mais detalhes nas próximas aulas. Por enquanto, a gente só está criando uma variável que se chama nome. E aí, vamos passo a passo. Eu vou falar que nome recebe Wagner. E aí, ao invés de dar um alert oi Wagner, eu vou dar um alert oi mais o nome da minha variável. Presta atenção nas aspas ou nos apóstrofos, oi mais nome. Tá? Aqui poderia ser apóstrofo, eu vou manter, vou colocar tudo aspas para ficar. Então, o que vai acontecer? Ó? Declarei uma variável que se chama nome. Essa variável que se chama nome recebeu o conteúdo Wagner e eu estou dando um alert oi mais o conteúdo da variável nome. Lá no index.html, ele está mandando, depois que ele executou todo, o navegador executou todo o script, ele manda executar o que está lá em script, todo o HTML, ele manda executar o que está em script.js. Então, vamos lá dar uma olhadinha nisso daqui, atualizar, olha o que aconteceu aqui, ó. Oi, Wagner. Tá? Mas, eu quero diferente. Se tiver alguma dúvida, pergunta, eu quero diferente. Eu quero que me pergunte, eu quero que apareça alguma coisa aqui perguntando qual é o seu nome. Então, a gente vai aprender mais um comando, que é o comando prompt. E olha o que é a variável nome recebe o prompt de qual é o seu nome. Vamos ver o que isso daqui vai fazer? Atualizei. Olha aqui, ó. Qual é o seu nome? Wagner. Oi, Wagner. Ah, então vamos lá. Cristiano. Oi, Cristiano. Por exemplo, Alisson. Oi, Alisson. Entenderam como é que é o negócio? Depois nós vamos aprender a colocar aqui, ó. Bem-vindo, Alisson. Bem-vindo à nossa página. Mas isso vai ficar para as próximas aulas. Então, nós aprendemos agora mais algumas coisas. Nós aprendemos como fazer a chamada de um arquivo externo JavaScript. É dessa forma. Onde que isso tem que ser posto? Qualquer lugar. Mas nós vamos utilizar depois do /html. Então, vai ser isso aqui. Bom, lá no arquivo script.js, o que nós aprendemos? Como declarar uma variável e a chamada do, eu vou usar o termo correto aqui, mas aos pouquinhos eu vou explicando para vocês, do método prompt. O que o método prompt faz? Apresenta uma caixa de diálogo perguntando, pedindo alguma coisa do usuário, que é o que eu coloquei aqui como argumento ou parâmetro, e o que o usuário digitar vai ser armazenado
na variável nome. E aí eu venho aqui, dou um oi mais nome, né? Vamos fazer isso aqui, dar um erro, só para a gente fechar? Eu vou colocar aqui, ó, um N maiúsculo. Vai dar erro? Vai dar erro. Por quê? Variável escrita com letra minúscula, variável escrita com tudo caixa baixa, de repente eu estou usando a variável. Esse nome aqui, ó, não é a mesma coisa, porque aqui é só uma string, é só um texto. Vamos executar isso daqui, ó. Vou fechar o navegador, só para a gente não ter nenhum lixo aqui, e vou executar no Firefox. Ó, então o que, que aconteceu? Ele está perguntando qual é o seu nome, porque ele está parado aqui, ó. Ele está parado aqui, ó. Quando eu colocar o meu nome e der o OK, ele vai tentar executar essa de baixo. É aqui que vai dar o erro. E presta atenção, ó, na linha 3 do arquivo script.js. Então vamos lá. Ó. Qual é o seu nome? Wagner. OK, não fez nada. Se não fez nada, é indicador que deu algum erro. Em algum lugar tem coisa errada. Vou lá no inspetor, console, e olha o que aconteceu lá. Ó. Mensagem de erro. Uma referência de erro. Qual que é o problema? Nome não é definido. Puxa vida, mas eu defini o nome. Perdão, cliquei errado aqui. Peraí, deixa eu fechar o que vai abrir. Mas eu defini o nome, olha lá. Nome. Não, não é a mesma coisa. Para o JavaScript, não é a mesma coisa. E aí o navegador, lá no console, ele ainda me informa, ó, o erro está no arquivo script.js na linha 3. Se eu der o clique aqui, ele me apresenta. Agora eu estou aqui em source, que é a origem, e ele está me dizendo, ó, a linha 3 é essa daqui. Tem alguma coisa errada nessa linha. Poxa, esqueci, ó, nome com letra maiúscula. Então, nome. Vamos ver se vai dar certo? Vou fechar isso aqui. Se for necessário, a gente abre de novo. Qual é o seu nome? Cristiano. Ok. Bem-vindo. Oi, Cristiano. Joia. E vamos cometer só mais um errinho. Vamos esquecer de colocar esse ponto e vírgula aqui no final, ó, para a gente ver como é que isso aqui vai funcionar. Toda instrução, ela tem que ser finalizada com ponto e vírgula. Então, vamos ver o que, que vai acontecer aqui, ó. Qual é o seu nome? Vamos ver se vai dar erro, né? Às vezes eu estou achando que vai, mas o JavaScript consegue. Então, Wagner. Ele até conseguiu executar. Até conseguiu. Mas se eu colocar tudo na mesma linha, eu acho que aí vai dar algum problema. Vamos ver se assim vai dar certo. Eu pensei que não fosse, mas vamos ver. Ó, já não deu certo. Por que que não deu certo? Inspetor, console, e aí ele deu assim, ó, um token. O token é uma instrução não identificada. Está na linha 1. Aí a gente vem aqui na linha 1, só tem isso. Então, em algum lugar aqui, ó, tem um erro. Então, que conclusão que a gente chega aqui? Se nós colocarmos uma instrução em cada linha, não é necessário colocar o ponto e vírgula. Mas se colocarmos duas instruções na mesma, duas ou mais instruções na mesma linha, cada uma delas tem que ser separada pelo ponto e vírgula. Aqui, ó, prompt e o alert, tá? Mas normalmente o que a gente faz? A gente faz assim. Normalmente a gente faz assim. Vamos ver se está tudo funcionando. Atualizar. Opa, só que não é aqui, né? É no arquivo index. Então vamos fechar. Nós vamos lá no arquivo index. Executar. Qual é o seu nome? Né? Deixa eu pegar o nome de outra pessoa aqui para ficar gravada na aula. Vou pegar o Pedro Francis. Peguei aqui aleatoriamente. Eu sou o PF, Pedro Francis. Olá, Pedro Francis. E depois, na semana que vem, a gente vai aprender a trabalhar aqui. Feito? Tranquilo? Alguma dúvida? Levanta a mão se tiver alguma pergunta, que aí a gente vai passar para vocês o que vai ser feito hoje. Na dica, ótimo. Então, encerrando a gravação da segunda parte da aula.